se permitir prazer, isso vai recuperá-lo emocional, psiquicamente, para o estudo. Então a proposta é uma proposta de mais inteligência na administração do tempo. E aí, quando a gente fala em administração de tempo, a gente fala de uma das grandes áreas geradoras de sucesso. Mas antes de falar disso, eu quero responder a tua pergunta sobre a questão dos exercícios. O conhecimento da matéria é uma coisa e saber transmitir a matéria para alguém é outra coisa. Nós temos pessoas que são bons profissionais, a gente olha e fala, aquele cara sabe aquela matéria, mas eles não sabem transmitir a matéria. Então, o que acontece com o candidato? Tem candidato que só estuda a teoria, não faz questão, e aí não sabe transmitir a questão. Não aprende a técnica de transmissão do conhecimento para a prova. Qual a solução? Fazer a questão. Aí vem o segundo vício. O segundo vício é que alguns candidatos, buscando maior resultado, maior rapidez, querendo ganhar tempo, dar saltos grandes demais, esquece a teoria e só estuda, só faz o exercício. E esse candidato, ele perde o embasamento, ele perde aquela estruturação mental da matéria, aquela capacidade de entender o giro, o funcionamento do assunto, que vai fazer com que o desempenho dele na prova seja maior. Resumo, não pode quem quer ter sucesso na carreira jurídica. E eu não estou falando só de concurso, tá? Não adianta um advogado que não peticiona. Não adianta um professor, a não ser que ele só queira ser pesquisador, um professor que não dá aula. Então, uma parte do tempo é teoria, é livro, é papel, é doutrina mesmo, e uma parte é exercício. Numa fase inicial, eu colocaria 80% de doutrina e 20% de exercício. Com o passar do tempo, você pode chegar quase ao meio a meio, mas eu não recomendo que você deixe de estudar a teoria, não. Faça muito exercício, mas divide o tempo. Coloca, olha, eu vou estudar 2 horas, vai ser 1h20 de teoria, ou 1 hora, 1h30, e o resto de exercício. O seu rendimento vai ser maior. Muito bem, a gente falou aqui em quantidade de estudo, em quantidade de tempo e quantidade de horas. E eu vou passar para você uma grande dica, uma grande técnica, uma grande estratégia que não chega a ser de estudo, mas que vai repercutir no estudo. A administração do tempo. Primeira grande dica de administração do tempo. Se pergunta, o tempo está faltando ou está sobrando? Se você tem sobra de tempo, seja feliz, agradeça a Deus, agradeça a família, agradeça a quem está te dando tempo e não desperdice. E se você tem falta de tempo, eu quero te recomendar que você organize ainda mais os seus horários, ainda mais o seu dia a dia, para que você consiga realizar os seus projetos. Dica de tempo. Tempo não se tem, tempo se faz. Ah, eu não tenho tempo para estudar, ah, eu não tenho tempo para fazer um curso de oratória, ah, eu não tenho tempo para fazer um curso de português. Se eu te der passagem para Paris com acompanhante, com dinheiro e com tudo pago, você vai arrumar tempo, não vai? Vai. Porque tempo, gente, é interesse. Falta de tempo, ou é falta de interesse, a pessoa não está tão interessada assim, ou é falta de organização, e a gente vai falar de organização aqui, esse problema a gente também resolve, ou é excesso de tarefa. O cara é pobre, o cara mora longe, o cara trabalha, o cara tem filho, a mãe está doente no hospital, o cachorro está com sarna, opa, esse cara tem um problema, esse cara tem falta de tempo. E é exatamente esse cara que vai ser mais beneficiado pela organização. Próximo passo sobre a administração do tempo. Esteja presente naquilo que você está fazendo. Vai estudar? Só estuda. Vai dormir? Só dorme. Porque tem gente que vai dormir e fica assistindo televisão, e fica rodando o canal, e fica pensando em problema e tal. A ideia não é essa. Vai dormir? Está na hora de dormir? Ou você vai dormir ou você vai fazer outra coisa. Se obrigue a relaxar. Durma. Vai ficar com o filho? Fique com o filho. Não pense porque o seu filho, por estar debaixo do teu teto, você está com ele. A dinâmica que eu conheço de vários pais separados é que, quando ele se separou e começou a ver o filho de 15 em 15 dias, ele ficou mais íntimo do filho. Vários já me contaram isso. Por quê?
Porque com o filho em casa ele não tinha tempo para o filho, que está lá. A hora que ele só vê o filho de 15 em 15, aí ele vai sair com o filho, vai fazer aqueles programas de índio. Ele vai para o teatrinho, ele vai para a piscina, ele vai inventar algo, ele vai para o zoológico, e aí ele convive com o filho. Isso funciona para casamento também, isso funciona para pai e mãe. Você pode passar 10 minutos com a tua mãe, com o teu pai, por semana. Mas na hora que você sentar, você vai perguntar, e aí, como é que você está? E você vai parar para ouvir a resposta. Isso aí é negociação, isso aí é persuasão, isso aí é convencimento. Porque quando você vira para uma pessoa e você fala assim, como é que você está? E você continua o discurso, a mensagem subliminar que você está passando é, eu não estou interessado realmente como você está, eu estou cumprindo uma formalidade. Agora, quando você chega com uma pessoa, qualquer que seja ela, e fala assim, e aí, como é que você está? E você dá o silêncio, e o silêncio é uma grande forma de comunicação, extraordinária, como é que você está? E aí você faz a pergunta, se seguir o silêncio, a pessoa fala, opa, essa pessoa está interessada em mim, eu sou importante para essa pessoa. E essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem. Então, o que eu queria te recomendar é que você estivesse presente em cada coisa que você está fazendo. Algumas atividades permitem a multiplicidade. Então, você vai fazer uma caminhada, você vai sair para andar 40, 50 minutos, 3 vezes por semana, você pode ouvir música popular brasileira, que você não deve ouvir na hora do estudo, porque atrapalha. Você pode conversar com um familiar, pode ser a hora em que você vai pensar na vida, que você vai desligar do mundo. Então, a atividade física, de um modo geral, ela permite a conciliação. O seu lazer permite a conciliação. Então, você vai ao cinema, você vai com um familiar, você vai com um amigo. A refeição, ela permite o contato humano, ela não permite estudar. Ninguém, por favor, tente almoçar e estudar ao mesmo tempo. Não dá certo. Você pode almoçar mais rápido e no tempo que sobrar estudar. Mas as atividades devem ser divididas. Muito bem. A dica seguinte que eu quero dar sobre a administração do tempo, eu só estou dando aqui algumas ideias gerais, é que você fale A, E, I, O, U. Repita comigo, é difícil. Que falta de coragem, gente. Vamos lá, A, E, I, O, U. Você reparou que quando a coisa é simples, as pessoas ficam assustadas? Um dos meus objetivos de vida, eu, William Douglas, é simplificar as coisas. Então eu vejo como é que eu consigo, como é que é o roteiro, como é que é o caminho, eu tento simplificar ao máximo, para que qualquer um consiga. E o incrível é que as pessoas mais intelectualizadas, mais estudiosas, quando elas veem alguma coisa muito simples, elas desprezam. Técnica de raciocínio jurídico, 5 mulheres. Toda pergunta jurídica tem que ser respondida com 5 mulheres. A lei, a doutrina, a jurisprudência, a justiça, a senhora, a sua mãe. Gente, isso é tão simples, eu vou falar disso daqui a pouco. Só que tem gente que despreza porque é simples. A, I, O, U. Se você souber o A, I, O, U, você sabe administrar seu tempo muito bem. Então não tenha medo das coisas simples nem das simplificações. Tenha medo das coisas simplistas, mas não das coisas simples. Tá? A, I, O, U. A, I, O, U é um processo mnemônico, é uma técnica de memorização. Você cria uma frase, uma música e você encaixa. A, I, O, U. Primeira dica de administração de tempo é autodisciplina. Você que é o senhor do seu tempo. Você tem que ser o dono do seu tempo, você tem que ser o dono da sua cabeça. Isso está lá em 2 Coríntios 9, de 24 a 27, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, que eu submeto o meu corpo à escravidão para que eu consiga atingir os meus objetivos. Então você tem que ser o seu senhor. Autodisciplina. Não depende de pai, de mãe, de tio, de marido, de avô, de ninguém. De patrão, de professor. Autodisciplina e altas doses de disciplina. Com disciplina você rende mais. Estudar. Você precisa estudar muito e, Thaís, a gente já falou sobre isso, estudar para concurso, e estudar para magistério, estudar para advocacia é estudar e treinar. E executar. Não é uma atividade puramente teórica. A gente não pode abrir mão da teoria, mas só a teoria não resolve. Salvo um caso ou outro muito, muito raro. A, E, I. Higiene.
Aí você fala, William, higiene tem H. Claro,